Bom dia, vamos começar hoje com oração e depois nós vamos ler o capítulo 9 de Atos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é Deus, Deus presente, Deus que está aqui, está no Brasil, está na África, está na Ásia, está em todos os lugares. Tu és onipresente. O Senhor vê todas as coisas. Muito obrigado por isso. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, o meu atraso aqui com o grupo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que isso não venha afetar o processo de nenhuma das participantes, que o Senhor possa nos abençoar com bênçãos sem medida, falar conosco nesta hora, Pai, em nome de Jesus, que nós como igreja possamos crescer no Senhor, livres em Jesus. Para a honra e glória do teu nome, amém. Livro de Atos, capítulo 9, versão NVI, nova versão internacional. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra. Então, muita gente pregava, que ele caiu do cavalo, gente, mas aqui não fala que ele caiu do cavalo. Ele só caiu por terra, ele caiu no chão. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, gente, quando a gente é perseguido, não somos nós que somos perseguidos, é o próprio Jesus. As nossas batalhas espirituais, elas não são nossas batalhas, elas são batalhas de Deus. Então, Jesus é o caminho, Vamos viver livres em Jesus. E sabendo que Deus luta as nossas batalhas e as batalhas, na verdade, são dele. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Então, Saulo foi direcionado aqui por Deus, para ir e escutar o que outra pessoa ia falar para ele o que fazer. Então, às vezes a gente não quer escutar o líder, Mas às vezes Deus vai falar com você diretamente e às vezes Deus vai usar um líder para poder te direcionar, Principalmente aqui, Paulo ainda estava confuso, ele não sabia quem era Jesus, ele ainda não entendia todas as coisas, Tanto é que ele perseguia a igreja. E por 3 dias ele não comeu nem bebeu, quer dizer, ele jejuou. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor. Ele não hesitou, ele conhecia a voz do seu pastor. Nós precisamos conhecer a voz do nosso Senhor, do nosso pastor. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Então, vemos que Saulo estava jejuando e orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas
caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, Ananias conhecia a voz de Deus, mas quando Deus falou para ele, vai, fala com Saulo, ele falou assim, mas espera aí, Senhor. E ele conta para Deus algo como se Deus não soubesse. Ali ele esqueceu, né, que Deus vê todas as coisas. Mas aí depois Deus explicou para ele, né, eu o escolhi. Eu o escolhi para levar a palavra entre os gentios, né, que era uma coisa que ainda eles não faziam. Eles pregavam para o povo judeu. E eu vou mostrar para ele o que sofrer pelo meu nome, né? Então a gente vê o porquê que Deus permitiu que Paulo perseguisse a igreja. Porque quando ele fosse perseguido, ele sabe o que estava no coração daquele povo. Então, assim, até a permissão de Deus que acontece nas nossas vidas tem um propósito maior. Quando ele permite, ele vai transformar aquela coisa em bênção, aquela situação, aquela dor em bênção. Então, a gente não deve viver de permissão de Deus, mas sim de vontade de Deus, né? A vontade de Deus era que Saulo teria se convertido muito antes. Essa aqui não era a vontade de Deus, que ele perseguisse a igreja e passasse por tudo isso, mas foi a permissão de Deus, porque Deus é um Deus bom. Então, tudo que vem contra a bondade de Deus, a gente pode saber com certeza que é a permissão de Deus. Algo que as pessoas fizeram, os levaram para aquela situação e Deus permitiu, porque ele tem um jeito de transformar o que intentaram contra você em bênção. Então, lembrando que nós temos inimigo espiritual. Então, o inimigo de Saulo não queria que ele se convertesse. Não queria nunca que ele servisse Jesus. Então, tudo isso foi permissão de Deus até que se chegasse à vontade de Deus. Agora, Saulo, que vai se tornar Paulo, agora ele cumpre a vontade de Deus. Amém? Então, continuando. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Lembrando que ele passou vários dias, né, aprendendo ali, absorvendo, entendendo que Jesus era o Messias. Mas ele já conhecia a palavra de Deus. Então, ele só teve que fazer essa transição de aceitar Jesus como o Messias e encaixar Jesus na história, né? Porque Jesus já estava lá, mas ele não conseguia ver até então. Então, aqui ele já começou a pregar nas sinagogas. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia! Gente, isso aqui demonstra que o nosso passado não é nada. Então, quando você se levantar, talvez algumas pessoas vão falar assim, peraí, não era essa menina que vivia no mundão? Peraí, não era essa que fez isso, que fez aquilo? Não era esse que fez isso, que fez aquilo? Tanto faz o seu passado. Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na sua vida também, mas o seu passado não pode determinar o seu futuro, porque Deus pode mudar a sua história e Ele quer mudar a sua história hoje, em nome de Jesus. Então, deixa Deus agir e que você seja como Paulo, né? Demonstra que Jesus é o Cristo na sua vida, pelas suas ações em nome de Jesus. Continuando, passados muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Lembrando que os judeus mataram também a Jesus e Paulo não era melhor do que Jesus, né? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Então Deus tem a hora para todas as coisas. Ainda não era a hora de Paulo, era a hora dele anunciar a palavra de Deus. Então Saulo ficou sabendo que eles estavam tramando contra ele. Lembrando que a guerra não é nossa, não era de Paulo, era de Deus. Então, continuando. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Misericórdia, né? Contudo, os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer em um cesto por uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele
Isso é normal também, né, gente? De repente, uma pessoa que era um assassino da igreja, perseguidor, que queria prender todo mundo, se converte, né? Até os discípulos, né, ficaram com medo. E ao mesmo tempo, é ruim, né, gente? Porque é duvidando do poder de Deus. Então vamos lá. Todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Aí a gente vê a importância aqui de conexões, né? Às vezes Deus vai usar uma outra pessoa para dar testemunho de você, para que as portas se abram e você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. E às vezes Deus vai usar você para falar de outras pessoas, para que o propósito da vida das outras pessoas sejam cumprido através de que você está conectando essa pessoa a outras pessoas. Então, nós vemos aqui pela segunda vez Deus usando pessoas para poder abençoar a vida de Saulo. E assim também é nas nossas vidas. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Aleluia. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Lembrando, gente, que aqui não eram eles que estavam tentando matar Saulo, mas sim Satanás, porque agora ele sabia que Paulo seria tremendamente usado por Deus e ele queria impedir isso de acontecer. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e enrole a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Eita glória! Às vezes a cura também precisa de um comando. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Amém. Então foi para isso que Deus permitiu, gente, que esse homem ficasse acamado 8 anos. Que Deus tem propósitos maiores. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Essa se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Jesus fez isso, Pedro também. Mandava que todos saíssem do quarto. Por quê? Porque se um milagre tem que acontecer e uma pessoa naquele quarto duvidar, vai atrapalhar o mover de Deus. Então, quando você estiver precisando de um milagre, cuidado com quem que você está compartilhando. Porque às vezes você tem que ficar sozinho e às vezes você tem que ficar só com pessoas que vão crer com você para você poder receber o seu milagre. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Glória a Deus, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que teletransporta, um Deus que não há limites. Gente, nós temos limites como humanos. E a nossa mente tem limite. Então, se a gente não acreditar, não acontece. Mas se a gente acreditar, pode acontecer.
Eu quero ver milagres dessa forma. E você? Em nome de Jesus, Pai, nos usa como o Senhor usou Pedro, Paulo, Jesus. Nos usa, Deus, que nós possamos ser livres no Senhor. Amém. Então, vamos continuar. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Eita glória! E Deus vai, e muitas pessoas vão se converter através das maravilhas e sinais que nós podemos ser usados para Jesus operar. Amém? Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. E nós continuaremos amanhã no capítulo 10. Tenha um ótimo dia e deixe essa palavra de Deus gerando fruto. Se precisar, escuta de novo. Preste atenção em cada detalhe. Deixa Deus falar com você e avivar a chama que já está dentro de você, mas precisa de arder em nome de Jesus. Deus, aviva essa chama em nós. Cumpre a tua vontade. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita nos nossos corações, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Em nome de Jesus. Amém.